Olá, boa tarde. O Brasil é protagonista em tratamentos de reprodução assistida. O país lidera o ranking latino-americano dos países que mais realizaram fertilização in vitro, inseminação artificial e transferência de embriões. 83 mil bebês brasileiros nasceram em 25 anos. Os dados são da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto. Esse é apenas um dos destaques. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça nega a revogação de prisão cautelar do ex-governador Sérgio Cabral. O ministro Sebastião Reis Júnior afirmou que a medida de urgência nos autos de habeas corpus só é possível quando verificada ilegalidade flagrante contra o paciente. Internet para alunos da rede pública. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal concede 90 dias para que a União transfira recursos aos estados e ao Distrito Federal. E ainda, governo federal publica portaria que exige o passaporte de vacina para viajantes que chegam ao Brasil. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, negou a revogação de prisão cautelar do ex-governador Sérgio Cabral. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de revogação da prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, denunciado por corrupção passiva no âmbito da Operação Ponto Final, que apurou suposto esquema de corrupção na área de transportes do Estado. O Tribunal de Justiça do Rio determinou a prisão ao apreciar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. A defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando falta de contemporaneidade no pedido de prisão, porque os fatos teriam ocorrido há 10 anos e a denúncia demorou 2 anos para ser analisada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sustentou ainda que as motivações do decreto prisional teriam contradições e paradoxos e divergiriam dos fatos do processo originário, violando o Código de Processo Penal. Ao negar a liminar, o ministro Sebastião Reis Júnior afirmou que a medida de urgência nos autos de habeas corpus só é possível quando verificada ilegalidade flagrante contra o paciente. Para o relator, isso não ocorreu no caso, porque o Tribunal Fluminense demonstrou circunstâncias concretas que apontam à necessidade da prisão cautelar de Sérgio Cabral. Sebastião Reis Júnior também ressaltou que é inviável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos rígidas, porque o pedido se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, que ainda será analisado pela 6ª turma. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao Congresso Nacional no prazo de 5 dias sobre a regulamentação de acordos de colaboração premiada previstos na Lei de 2013, que dispõe sobre investigação criminal. Na ação ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, a legenda questiona interpretações que conduzam às práticas arbitrárias na aplicação do Instituto da Colaboração Premiada, a fim de evitar delações que ofendam as garantias fundamentais individuais. O PT solicita a concessão de medida cautelar a ser referendada pelo plenário do Supremo para que seja determinado um limite constitucional na aplicação da colaboração premiada. Os autos também serão encaminhados posteriormente para manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, também no prazo de 5 dias. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o prazo da lei que garante o acesso à internet na educação básica. A União terá mais 90 dias para transferir 3 bilhões e meio de reais para alunos e professores da rede pública. Quem tem os detalhes aqui para a gente no telão é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Olá, Marta. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa decisão do ministro Dias Toffoli
se deu em uma ação do presidente Jair Bolsonaro que pedia a inconstitucionalidade da lei. A norma foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho deste ano, mas o Congresso Nacional derrubou o veto e manteve a eficácia da norma que transfere 3,5 bilhões de reais para os estados e Distrito Federal para financiar a internet e também equipamentos de informática para a rede pública e comunidades quilombolas e indígenas. Aqui no STF, Martinha, a Advocacia Geral da União alegou que esse repasse prejudicaria o equilíbrio das contas do governo e também só o presidente Jair Bolsonaro poderia propor esse tipo de lei. Na decisão, o ministro Dias Toffoli não verificou vício de iniciativa e que a norma foi editada com previsão de recursos. Ele considerou ainda a possibilidade da abertura de crédito extraordinário pela PEC dos precatórios para garantir o repasse desses recursos. Segundo Toffoli, o acesso à internet pela rede pública de ensino foi difícil durante a pandemia e isso dificultou o acesso a um direito básico como educação. Essa decisão do ministro Dias Toffoli já está valendo, mas ela vai passar pela análise do plenário do STF. É com você, Martinha. Obrigada, Carol. E o Partido Novo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a imediata revogação do trecho da lei do projeto de diretrizes orçamentárias, que prevê o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais para as eleições de 2022. Na ação, o partido afirma que o dispositivo criado no Congresso para aumentar a verba do fundão, prevista inicialmente em 2 bilhões e 100 milhões de reais, seria inconstitucional por invadir uma competência do presidente da República, a quem cabe enviar a proposta orçamentária, incluindo os critérios para se definir o valor do fundo eleitoral. O relator da ação é o ministro André Mendonça. E na retrospectiva de hoje, você vai rever a reportagem que eu fiz sobre o resultado do julgamento sobre o chamado direito de antena. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que é válido que a União proíba estados, municípios e o Distrito Federal de cobrar das concessionárias pela instalação de infraestrutura e redes de telecomunicações em suas áreas públicas. Os ministros julgaram uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República questionando o artigo 12 da chamada Lei das Antenas. O texto proíbe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a cobrança de contraprestação às concessionárias pelo direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum na instalação de infraestrutura e rede de telecomunicações. Para o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, é constitucional que a União determine a proibição de cobrar pelo chamado direito de passagem as concessionárias responsáveis pela instalação de infraestrutura e redes de telecomunicação. Para o ministro, a possibilidade de um ente público cobrar pelo uso de seus bens não pode impor ônus demasiadamente excessivo à prestação de serviços públicos de outra esfera da federação. Essas previsões, ao meu ver, já deixam claro que o direito de passagem previsto na lei federal não representa qualquer tipo de aniquilamento da propriedade dos bens dos estados e municípios, já que a previsão abstrata da norma não impede que, em casos individuais, desde que comprovado o dano advindo da restrição significativa ao uso da faixa de domínio, seja pleiteada uma eventual reparação, seja em face da concessionária de telecomunicações, seja em face da própria União. Outros 9 ministros seguiram esse entendimento e o plenário, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do direito de passagem em áreas públicas de qualquer ente da federação para instalação de infraestrutura de telecomunicações. Não tenho como dizer aqui que a União, no que brecou essas cobranças por estados e municípios, invadiu-se a área alheia. Não, ela dispôs de forma uniforme no território nacional, para não haver variação conforme se tratasse deste ou daquele município. Essas concessionárias, elas não têm
como objetivo econômico, nem como atividade econômica, nem como expectativa de lucro, o que elas vão cobrar pela passagem da fiação necessária para a instalação dessas redes. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu da ação e no mérito julgou-a improcedente nos termos do voto do relator ministro Gilmar Mendes, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. Veja a seguir o que diz a legislação brasileira sobre reprodução assistida. Assunto do próximo bloco, não sai daí. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Cada vez mais casais têm contado com a ajuda da tecnologia para realizar o sonho da maternidade. Esse processo precisa seguir normas que são estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Algumas dessas regras foram alteradas recentemente. A luta de Adriana para engravidar começou em 2012. Aos 39 anos, ela recebeu o diagnóstico de que tem alguns problemas, entre eles a baixa reserva de óvulos. Adriana resolveu então buscar a reprodução assistida e procurou um banco de óvulos. Eu utilizei o óvulo de uma moça jovem, né? E juntei com o material genético do meu marido. E então se nasceu o embrião e hoje eu estou com o meu bebê aqui. A reprodução assistida é um processo de gestação que ainda não foi regulamentado por lei no Brasil. Os profissionais seguem orientações do CFM, Conselho Federal de Medicina. As normas são atualizadas com frequência para acompanhar a evolução das técnicas aplicadas e garantir a ética no procedimento, além de evitar danos aos envolvidos, principalmente quando o método não funciona. As mudanças mais recentes ocorreram neste ano. O CFM substituiu uma resolução de 2017 e passou a exigir autorização judicial para descarte de embriões. O objetivo é impedir a destruição do material genético pelas clínicas de fertilização sem autorização dos responsáveis, sob a alegação de abandono. A nova resolução também limita o número de embriões congelados, que não poderá ser mais que 8. Além disso, deve haver uma indicação por escrito do destino do material viável e não utilizado, se ele deverá ser congelado ou doado. Todo o processo de reprodução assistida é difícil e delicado. Uma situação que, segundo a Adriana, só foi possível enfrentar pelo sonho de ser mãe. Você passa por um crivo muito grande, que são a seleção dos óvulos, aí depois passa para fertilizados, né? Depois que você junta com o sêmen. Então, quantos fertilizam? Então, você passa por um funil tão justo e você pensa, meu Deus, será que no final eu vou ter algum embrião para poder chamar de meu e levar para casa depois que nascer? Para detalhar o assunto, eu converso agora com a especialista em biodireito e saúde, doutora Luciana Munhoz, que vai estar aqui com a gente no telão. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, é um grande prazer retornar aqui à TV Justiça para falar sobre um assunto tão importante quanto a reprodução assistida. Pois é, explica para a gente por que é tão importante regularizar o quanto antes essa atividade.
A ausência de norma, principalmente federal, causa insegurança jurídica para todas as pessoas que participam aí da reprodução assistida. Então, tanto os profissionais de saúde como os pacientes, eles precisam dessa normativa para garantir uma segurança jurídica que atualmente a gente não tem devido à ausência dessa legislação. E explica para a gente, por favor, quais são as principais e as mudanças mais importantes que foram implementadas agora pelo Conselho Federal de Medicina. A resolução do Conselho Federal de Medicina é o grande pilar normativo que a gente tem sobre reprodução assistida no país. Então, eles têm uma Câmara Técnica de Reprodução Assistida que vem trazendo aí as normativas e vem atualizando elas. Em maio desse ano, a gente teve a resolução 2294 de 2021, que trouxe aí novidades que antigamente não tinham. Então, trouxe uma limitação do número de óvulos que podem ser fertilizados, que isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra resolução. Também trouxe a necessidade de autorização judicial para o descarte dos embriões, né? E uma das grandes novidades, que era algo que já era praxe, era a possibilidade de doação de gametas entre pessoas da mesma família. Então, até o 4º grau, hoje em dia, pode fazer essa doação, né, desse gameta, desde que não tenha consanguinidade. Gametas, eu digo aqui, óvulos e espermatozoides. E isso geralmente necessitava de pedido de autorização ali no Conselho Regional de Medicina, né, do estado da pessoa, e hoje em dia a gente já não tem mais essa obrigatoriedade, mas de resto a gente teve uma ampliação também com o nome da possibilidade, então, de que a reprodução assistida aconteça tanto com casais heteronormativos como homoafetivos. Para a gente entender quais são, o que as pessoas que querem fazer esse tipo de procedimento devem ficar atentas para lá no futuro não estarem cometendo algum tipo de crime. O principal é prestar muita atenção no termo de consentimento livre e esclarecido. É obrigatório o termo de consentimento para que todas as clínicas deem para os seus pacientes, e ali é um contrato em que vai estabelecer todas as possibilidades, tanto atuais como futuras, desses gametas, desses óvulos. Então, se houver o falecimento de alguém e quiser utilizar, por exemplo, futuramente esses gametas, vai estar tudo descrito ali nesse termo de consentimento. Então, tem que prestar muita atenção no termo. Então, a indicação então, é estar sempre com o advogado, né, para entender o que está no termo, então. O ideal é que as clínicas tenham esse apoio jurídico, né, tanto para os próprios pacientes como para a clínica, porque é nesse termo de consentimento que a gente vai ter ali todas as informações das etapas e de tudo que vai acontecer nesse processo, que é um processo longo de reprodução assistida. Tá, agora explica para a gente por que o tratamento de fertilização feito hoje pelo SUS, ele é tão complexo. A complexidade vem da própria reprodução assistida, né? Dentro da reprodução assistida, a gente tem ali a fertilização in vitro, a inseminação artificial, então é preciso entender que a gente tem vários procedimentos que acontecem dentro da reprodução assistida. E existe uma complexidade que advém do próprio procedimento, de passar por muitas etapas, e a gente precisa lembrar que existem poucos laboratórios dentro do SUS que realizam mesmo a reprodução assistida. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem somente um. E a gente tem muitos casais que precisam, né, desse auxílio para esse tipo de concepção. Então, vem mesmo da ausência de laboratórios e da quantidade de pessoas que podem participar desse processo aí, e aí acaba tendo toda essa complexidade dentro do âmbito público. E como devem ser controlados os bancos de esperma e óvulos? O controle geralmente vem do próprio Conselho Federal de Medicina. Todo laboratório ele tem que estar inscrito dentro do Conselho Federal de Medicina e ele é fiscalizado por esse órgão, então os conselhos regionais, né, que vão fiscalizar se está tudo correto, se estão acontecendo ali da forma que tem que ocorrer os procedimentos laboratoriais. Então, essa é a grande fiscalização que a gente tem atualmente no Brasil, é pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Doutora, muito obrigada pela entrevista, boas festas para a senhora e mais uma vez agradecendo a sua participação aqui no Jornal da Justiça. Até mais. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. E veja a seguir, o governo federal publica portaria que exige o passaporte de vacina para viajantes que chegam ao Brasil. Eu volto já já. Constituição
é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. O governo publicou a portaria que exige o passaporte de vacina para viajantes que chegam ao Brasil. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A portaria atende à determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Além do comprovante de vacinação, é necessário apresentar teste com resultado negativo para a Covid-19, feito em até 72 horas antes do embarque. A exceção é apenas para quem não pode receber a vacina por questão de saúde, quem vem de país onde comprovadamente não há imunizantes disponíveis ou para quem está em situação de vulnerabilidade por crise humanitária. Nesses casos, será necessário cumprir uma quarentena de 14 dias. Já os brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que deixaram o país até o dia 14 de dezembro não precisam apresentar o comprovante de vacinação nem cumprir a quarentena, mas deverão apresentar o teste negativo para a doença. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, manteve decisão que autoriza a Companhia Energética Candeias de participar de leilão de energia elétrica. O ministro Humberto Martins rejeitou um novo pedido da União para impedir a participação da Companhia Energética Candeias no leilão de reserva de capacidade de 2021, marcado pelo Ministério de Minas e Energia para esta terça-feira. Inicialmente, a companhia foi desabilitada para esse leilão em razão do limite estipulado pelo Ministério de Minas e Energia para o custo variável unitário de 600 megawatt-hora para todas as termoelétricas interessadas em participar da disputa. Em outubro, o relator do caso no STJ, ministro Gugel de Faria, deferiu uma liminar para que a empresa pudesse participar do leilão, afastando a exigência prevista pelo Ministério referente ao custo limite da geração da energia. Neste pedido de tutela de urgência, a União citou a iminência do leilão e disse que a participação da Companhia Energética Candeias pode ocasionar alto risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Segundo o ministro Humberto Martins, a União reapresentou argumentos que já foram rejeitados 2 vezes pelo relator da demanda no STJ e não justifica a interferência do tribunal durante o plantão judiciário. Humberto Martins lembrou que as regras do Código de Processo Civil são claras, no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E esse risco não existe, pois os contratos a serem firmados têm a vigência estimada para 2026 e 2027. O presidente do STJ também rejeitou nesta segunda-feira outros 3 pedidos da União para impedir a participação de empresas no leilão. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.